E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. Cara, acabou agora, uns instantes atrás, Inter 1, São Paulo 2, o São Paulo vence a quarta seguida no Campeonato Brasileiro, a quinta, se a gente somar a vitória na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. 5 jogos, 5 vitórias do São Paulo. O São Paulo engrena no Campeonato Brasileiro. O São Paulo deixa assim para trás completamente a temida zona do rebaixamento e vai olhando agora para a parte de cima da competição, a parte de cima da tabela. O São Paulo está de volta. O São Paulo, aquele São Paulo competitivo, eu digo, né? O clube como instituição, como São Paulo como modelo, ainda tem muita coisa para acontecer, mas o São Paulo competitivo dentro de campo, esse sim está de volta, apesar da diretoria, apesar daqueles conselheiros, apesar daquele pensamento completamente retrógrado e obsoleto que paira e vive intensamente ainda no Morumbis. O São Paulo, apesar dos apesares, digamos assim, o São Paulo está de volta. O São Paulo competitivo dentro das quatro linhas está de volta de um trabalho esplendoroso de Hernan Crespo. Apesar das baixas, apesar das lesões, apesar do DM açougue que a gente tem no São Paulo há anos, apesar disso tudo, o Hernan Crespo vem fazendo um trabalho exemplar, magnífico, magistral o que ele vem fazendo com o São Paulo nesse momento. O São Paulo vai a 25 pontos em 18 jogos. O São Paulo assume momentaneamente a 8ª colocação e começa a mirar para cima. É claro que muitos times da parte de baixo, inclusive também os de cima do São Paulo, estão com jogos a menos, estão pelo menos com 1 até 2 jogos a menos. Então a tabela não dá para a gente ter uma noção exata, né, da colocação real do São Paulo nesse momento, mas a verdade é, o São Paulo agora se tornou um time muito difícil de ser batido. É imbatível? Claro que não, isso uma hora vai acontecer. Agora, 4 rodadas seguidas vencendo, o São Paulo deu esse salto na tabela e agora começa de fato a respirar mais aliviado. Vamos analisar o jogo. No final, né, da partida, a arbitragem quis dar um contexto de agonia para o torcedor do São Paulo, mas o time em nenhum momento sofreu nenhuma iniciativa do Internacional, em nenhum momento ficou em apuros, em nenhum lance específico o São Paulo correu sérios riscos de perder ou alguma coisa assim. Então, mais um jogo magistral da estratégia do Crespo e do empenho e dedicação dos jogadores dentro de campo. Maravilhoso o resultado, São Paulo conquista 3 pontos e vamos falar desse jogo, vamos falar da análise de tudo, mas antes eu quero muito pedir sua ajuda para você. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações aqui e deixa teu like, que é super importante aqui para o algoritmo também do YouTube, tá bom? Galera, o Hernan Crespo escalou o São Paulo na sua força máxima, digamos assim, né? O nosso time já tradicional, tirando as ausências de Lucas, Oscar, Caleri e afins. O São Paulo esteve em campo com o Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Sabino. A trinca de zaga do São Paulo foi perfeita, só não foi 100% porque o São Paulo de fato acabou tomando gol de pênalti, um pênalti mandrake, que na minha visão Pablo Maia recua a perna, e aí uns acham que tocou, outros acham, e eu me incluo nessa outra categoria que acha que ele recuou a perna e no mínimo toque, nossa, o jogador do Inter valorizou absurdamente, pulou, fez aquela megalomaníaca, enfim, e a arbitragem e o VAR foi na deles e, enfim, quase que complica um jogo que estava super resolvido para o São Paulo desde então. Mas o trio de zaga e Rafael, também falando sobre o Rafael, foi maravilhoso. Teve um lance cara a cara com o Rafael ali, que ele saiu, estava 1 a 0 para o São Paulo, poderia ser um empate do Inter, e ele deu peito à tapa ali, digamos assim, e fez uma baita defesa. Rafael, um grande nome do jogo também no meu modo de entender, jogou muita bola, e Arboleda não tem o que dizer, né? Arboleda, o momento artilheiro, a fase artilheira da Arboleda tá maravilhosa,
um golaço de cabeça, testou no terceiro andar, na cobrança de escanteio ali do Bobadilla. Ele sobe sem chance de defesa para o goleiro Rocher, golaço do Arboleda. Zagueiro artilheiro, Arboleda é monstro, Arboleda é ídolo, tá na história do São Paulo. Esse cara merece um busto, porque o Arboleda ele representa o que é o torcedor dentro de campo. A garra, a entrega, a dedicação, a seriedade, como ele joga sério, né, objetivo e faz gol. É o zagueiro perfeito, ideal, é o zagueiro dos sonhos que qualquer clube do Brasil e do mundo gostaria de ter, e graças a Deus a gente tem na zaga Arbolenda é São Paulino. E aí no meio de campo ele povoou o meio de campo, né? Mais uma vez com Marcos Antônio, Bobadilla e Alisson. Alisson de novo um pouco mais abaixo. Eu sinto que o Alisson ainda não está muito azeitado naquela posição, ele ainda não se achou muito bem dentro de campo naquela função, mas é o que a gente tem para hoje. Por quê? Porque o Rodriguinho, que poderia ser titular, estava fora por mais uma lesão, daquelas lesões que só acontece com o São Paulo. O cara, sei lá, bateu a cara, acho que no jogo agora da Copa do Brasil, fraturou, sei lá, uma parte ali da boca, do dente, teve um quase desvio do nariz, mano. Lesões que só acontecem com o São Paulo Futebol Clube. É impressionante o que se passa nessa instituição. Mas, apesar disso, teve que entrar com o Alisson nessa posição mais uma vez. E aí, eu acho que ele não está ainda muito tranquilo, não está conseguindo desempenhar muito bem, mas vamos ver se ele melhora nas próximas rodadas, porque a gente vai precisar dele. O Hernan Crespo vai precisar escalá-lo como titular em diversas partidas, e é bom que ele comece a pegar o ritmo logo, né? Aberto pela direita, Cédric, partidaça do Cédric Soares, mais uma vez. Pela esquerda, Enzo Dias, não comprometeu, não ajudou muito no ataque, ficou um pouco mais defensivo dessa vez, mas gostei da postura dele, gostei da seriedade. Enzo Dias sempre joga com verdade, né? Você vê ele sempre se entregando, se doando, seja o jogo que for. Você pode contar com o espírito de guerra que ele traz, né? Essa coisa argentina, essa coisa de entrega, de não desistir da bola, dos lances. Foi mais uma partida de muito esforço do Enzo Dias. E na frente, Luciano, senti ele um pouco apagado, talvez um pouco cansado por essa maratona de jogos. O Luciano está jogando todos os jogos, e é bom a comissão do Crespo e também esse DM do São Paulo, que é um açougue, começar a analisar, e a fisioterapia do São Paulo começar a fazer um trabalho em conjunto ali para ver e para dosar, né, a minutagem ali de Luciano, porque se a gente perder o Luciano, Deus nos acuda, gente. Eu até quero bater na madeira aqui, ó, porque se a gente perde o Luciano, pelo amor de Deus, cara. Então tem que dosar, tem que tomar cuidado com o Luciano. E na frente, André Silva, também muito apagado, senti ele muito marcado, estava mais isolado nessa vez, não conseguiu recuar muito para participar do jogo. Então acho que foi um jogo mais abaixo do André Silva. Mas, e aí, gente, o Arboleda faz esse gol, né? O São Paulo na frente. E o São Paulo, assim, não sofreu nenhum momento da primeira etapa. São Paulo dono de si, dono do jogo ali, controlando bem as ações. Uma outra vez que o Inter veio, como essa que eu comentei do Rafael fazendo a defesa ali, a queima-roupa, mas no mais, assim, muito tranquilo o jogo, né? O São Paulo tava com o jogo bem encaminhado. Segundo tempo, o Inter fez algumas mudanças, o São Paulo voltou o mesmo, e aí o Arboleda, se não me engano, aos 25... Arboleda não, desculpa, o Bobadilla, se não me engano, aos 25 ou 30 da segunda etapa, quando o Inter estava esbanjando e ameaçando, né, uma pressão ali, meio que a fórceps, meio que ou tudo ou nada, tem que ir para cima para tentar empatar aquela coisa. O São Paulo numa descida teve uma jogada inicial, e aí a bola sobrou para o Bobadilla, que ele simplesmente olhou e falou: vou colocar ela ali. E ele foi, bateu, chapado, golaço de Damian Bobadilla, que vem jogando muita bola. Para mim, ao lado do Ferrarese, foi os dois melhores do São Paulo, e do Arboleda também, não tem como falar do Arboleda. São os três que para mim poderiam dividir o prêmio de melhor da partida, porque jogaram muita bola, e o Bobadilla faz 2-0, e aí você tranquiliza, você fala, puta, agora vai, né? O São Paulo vai ganhar tranquilo esse jogo. Mas não, aí a arbitragem vai e me decide dar um pênalti mandrake da entrada ali do carrinho
do Pablo Maia, que entrou no segundo tempo junto de Luan e junto de outros jogadores, como o Tapia também. E aí o Tabata faz o gol do Inter e aí fica aquela coisa do tipo, cara, ferrou. O Inter pode empatar, o São Paulo estava com o resultado na mão, será que vai dar ruim? Você começa a pensar um monte de besteira, mas o time mostrou maturidade até nesse momento, controlou o jogo, ficou lá na frente segurando bola, conseguindo escanteio, conseguindo lateral, e enfim, esfriou a partida. O Cedric também, nas laterais ali do lado dele, ficou encebando, saboando, deu até princípio de confusão no final ali. O Roger Machado, um idiota, foi tentar bater na cabeça do Cedric Soares, um bobalhão esse Roger Machado. Tá perdendo o vestiário, tá perdendo o comando do Inter, e aí ele não sabe o que fazer, tá todo nervosinho. E aí o Cedric entrou na mente dos jogadores do Inter e o juiz apitou o final da partida. Mais uma vitória do São Paulo, vitória merecida. O São Paulo engrena no Campeonato Brasileiro, o São Paulo se afasta de vez da zona da degola, o São Paulo mira outras situações agora na competição. Então eu estou muito feliz, estou muito aliviado acima de tudo. E acho que a gente tem que continuar nessa toada. É decisão toda a rodada até a gente atingir os mágicos 45 e ficar tranquilo na competição. E faltam 20 para essa primeira etapa a gente sair e sacramentar qualquer chance ou qualquer perigo que possa existir ainda de zona da degola, de Série B, de zona de rebaixamento. Tudo isso, se Deus quiser, das próximas 3, 4, 5 rodadas a gente já vai estar livre completamente, tá bom? É isso, galera. Aguardo os comentários de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Vamos, São Paulo!